Bom dia, gente. Hoje é um ótimo dia para fazer as pessoas sorrirem. Se você não me conhece, então deixa eu me apresentar. Meu nome é Letícia, eu tenho 19 anos, eu faço medicina na Universidade Federal de Santa Catarina e estou na primeira fase no campus de Floripa. E como no outro vídeo, eu tô ainda em Floripa com uma pequena bagunça. Meu Deus do céu, que bagunça. Minha vida tá virando uma loucura por causa da faculdade. Isso significa que eu não tô tendo mais tempo de nada, nem de arrumar meu quarto. Depois que eu terminar de gravar esse vídeo, eu vou arrumar meu quarto. Mas eu peço desculpa porque realmente tá uma bagunça. Eu vou contar pra vocês agora como é que foi a minha sexta semana na primeira fase da faculdade de medicina. A sexta semana foi horrível, mas vamos por partes. Segunda, continuação de saúde e sociedade. Nessa aula a gente viu um filme sobre a história do SUS, mais histórico mesmo. Eu achei bem legal, eu achei bem interessante. Pelo menos pra minha geração, pra mim o SUS sempre existiu, só que não é bem assim. O SUS foi criado oficialmente em 1988 com a Constituição Federal. Antes disso não existia SUS. Existia o INAMPS, que era junto Previdência Social e SUS. Só tinha direito ao SUS quem tinha carteira de trabalho assinada. Depois, com a Constituição de 1988, teve a criação do SUS, mas o SUS só foi regulamentado em 90. Isso é muito recente. Quando meus pais eram crianças, não existia SUS. E pra mim, isso na minha cabeça é muito difícil de entender. Esse filme me fez pensar nas coisas. A gente teve a aula final de metodologia científica, em que a gente fez o trabalho final. Essa matéria, ela não tem prova. E o trabalho final a gente fez na aula e entregou. E acabou a minha matéria. Isso acontece também, por ser módulo, algumas matérias, elas começam depois ou terminam antes. O nosso trabalho final foi, a gente pegou uma palavra-chave e a gente pesquisou artigos no PubMed, que é um site de pesquisa de trabalhos científicos, e a gente teve que fazer a citação de 5 artigos. Depois nós tivemos uma última aula de embriologia antes da prova. Essa aula foi um pouquinho mais curtinha. Foi legal, foi uma aula interessante, a gente viu o desenvolvimento fetal. No período pré-embrionário, na verdade, a gente vê por dias. No período embrionário, a gente começa a ver por semanas. E no período fetal, a gente começa a ver por períodos de semanas, não são meses. Depois teve uma reunião da coordenação da fase que a gente decidiu a AVG. O que é a AVG? É um trabalho que a gente tem que fazer para passar de módulo. A gente monta grupos de 6 a 8 pessoas. A gente escolhe um tema. Tem temas que já vêm prontos e tem temas que a gente pode sugerir. O meu grupo sugeriu um tema. Um professor vai ser nosso orientador na primeira fase. Na segunda fase, o orientador não é obrigatório, é opcional. No meu foco tinha saído do lugar. E a gente vai pegar esse tema e vai ter 30 minutos para fazer uma apresentação. Vai ter uma banca para ver o nosso trabalho. A gente tem que tentar abranger ao máximo todos os conteúdos do semestre. O meu grupo, ele sugeriu um tema e a gente tava dependendo de algum professor gostar e decidir ser nosso orientador, mas a professora de fisiologia gostou e vai ser nossa orientadora. Nosso tema é alterações do corpo humano no espaço. Então, quando vai alguém pro espaço, o que acontece no corpo humano? Terça-feira de manhã teve área verde, teve interação comunitária essa semana. Essa interação comunitária foi tão legal. A médica tava de férias, então a gente ficou só com a enfermeira. E a enfermeira, ela foi dividindo a gente entre as funções. Então, teve amiga minha que ficou acompanhando consulta. Na verdade, 2 amigas minhas acompanharam consulta. Uma acompanhou com a enfermeira mesmo e a outra acompanhou com uma enfermeira residente no posto, porque tem residência de enfermagem e saúde da família. Meu amigo ficou na recepção e eu fiquei com a sala de procedimentos. Na sala de procedimentos tem uma enfermeira e ela me ensinou algumas coisas. Eu aprendi, por exemplo, a aferir pressão. Eu tenho um esteto, só que esse esteto aqui, gente, ele é da minha irmã que usava. Ele é rosinha, só que tem um problema, ele tá um pouquinho quebrado aqui, ó, onde é pra escutar. Geralmente tem tipo uma capinha aqui, ó, desse lado. Só que a minha irmã me deu justamente pra quebrar um galho enquanto eu não comprasse o meu, porque depois meus pais vão comprar um pra mim, mas eles vão comprar na metade do ano que vem, porque oficialmente eu só vou precisar do esteto na terceira fase. Inclusive, aferi uma pressão naquele dia, eu usei o esteto da enfermeira. Eu só não tenho o aparelho de medir pressão, que eu nem sei o nome ainda. Além disso, ela me ensinou a pegar a veia. Eu vi ela aplicando vitamina B12, hormônio, que é anticoncepcional de injeção. Basicamente, foi isso que eu vi na sala de procedimentos. Além disso, eu vi um atendimento médico e depois eu fui passar um tempinho na farmácia. Na farmácia, basicamente, chega um paciente com um pedido de remédio, uma receita, e a enfermeira ficava colocando no sistema e ela pedia pra eu pegar. É uma das melhores partes da fase. Depois, tivemos narrativas comparadas com medicina afro-brasileira. Já expliquei como é que é a questão nessa aula. Ética, relação médico-paciente. Eu não tô me lembrando muito da aula de ética, pra falar a verdade. Mas foi tratado mais no geral. O paciente não é seu cliente, essas coisas. Depois nós tivemos bioquímica, bioenergética. É bem ensino médio, pelo menos a primeira aula. Depois a gente pega e começa a aprender bem aprofundado e aí sai do ensino médio. Depois nós tivemos anatomia. Eu já vou falar sobre anatomia, tem 2 ressalvas sobre anatomia. Biologia celular, tive 2 aulas de biologia celular essa semana. Nenhuma das 2 eu usei microscópio. Foi tudo só teórica, na verdade. Eu aprendi sobre citoesqueleto. A gente aprendeu, por exemplo, que citoesqueleto não é formado apenas por microtúbulos. Foi puxada, essa aula foi meio punk. Depois a gente teve aula de retículo endoplasmático
rugoso. E depois uma aula de microscópio eletrônico, que foi só teórico. Eu não sei se a gente vai ter aula prática até o final da fase, mas eu sei que tem alguns microscópios eletrônicos na UFSC, tanto de varredura quanto de transição. Uma coisa que eu achava, que agora eu descobri que é diferente, que o mesmo microscópio eletrônico ele não faz as duas coisas, ou ele é de varredura ou de transição. Foi uma aula bem legal. Eu sei que pra você usar o microscópio eletrônico, mesmo que você seja pesquisador, você não usa. Você tem que dar a lâmina, eu acho, pro técnico, você tem que falar o que você quer ver, e o técnico vai mexer. O microscópio eletrônico, ele é diferente do microscópio óptico. O óptico, você consegue olhar, ficar mexendo na lâmina, você pode ficar mudando a lâmina de lugar, mudando o foco. O eletrônico, basicamente, você tira fotos, e você olha as fotos. É isso que você faz. É um pouquinho frustrante, mas é assim. Só um adendo. Eu me esqueci de abrir caixinha de perguntas nessa semana, mas se você tem alguma pergunta, é só mandar aqui embaixo, tá? E além de Biocel, a gente aprendeu anatomia. Cara, anatomia, eu tive a primeira prova de anatomia, e eu tive também a primeira aula com cadáver. E as duas situações foram meio traumatizantes. Cadáver nem tanto, acho que a prova foi pior. Sobre a prova, tem a prova teórica e a prova prática no mesmo momento, no mesmo dia. Você vai lá, entra numa sala, começa a fazer a prova teórica, e durante a prova teórica, a professora vai tirando grupos de 10, 11 ou 12 pessoas da sala pra fazer a prova prática. A prova prática dura em média uns 20 minutos, então você faz a prova prática e volta pra teórica. Sério, de verdade, eu tô meio decepcionada comigo mesma. Eu dei um pequeno desabafo no Instagram e eu falei que eu ia dar mais detalhes nesse vídeo, mas eu vou pedir que vocês não julguem, porque é muito comum pessoas que estão de fora julgarem sem estar passando por isso. Geralmente quem passa por isso tem mais empatia, e eu sei disso porque eu já julguei quando eu tava de fora. Pessoas que também fizeram desabafos parecidos e eu julguei muito, e eu me arrependo muito disso. Eu julgava de um jeito, sabe, que eu pensava, nossa, mas a pessoa não tá se cuidando, ela tá fazendo drama, e agora eu percebo que sim, a pessoa estava se cuidando, sim, é bem assim, e não, ela não tava fazendo drama. O buraco é mais baixo mesmo. Então se você tá de fora, não julga. Então eu peço que se vocês forem comentar, tentem não julgar. Não estou falando pra não fazer críticas. Eu sou uma pessoa que eu não sou muito aberta a críticas, mas eu consigo controlar essa não abertura. Só pedir pra vocês tomarem um pouco de cuidado com o julgamento, porque é muito comum a gente julgar quando tá de fora, sem saber o que a pessoa tá vivendo, e depois a gente quebra a cara, que foi o meu caso. A anatomia, ela não é difícil, pelo menos a anatomia sistêmica. É a anatomia que a gente tem até a terceira fase. A partir da quarta fase até a sétima, porque na UFSC a gente tem anatomia até a sétima fase. Inclusive, não são todas as faculdades de medicina que são assim. A UFSC é uma das faculdades que mais tem anatomia, na verdade. Mas da quarta até a sétima são 4 períodos de anatomia topográfica. Anatomia sistêmica, você estuda esses sistemas. Então você vai estudar sistema cardiovascular, sistema reprodutor. Topográfica, você vai estudar por áreas. Então você vai estudar anatomia de cabeça e pescoço, você vai estudar anatomia do tórax. A sistêmica, ela é fácil? Fácil. Por que eu tô falando que é fácil? Porque eu tenho facilidade, mas eu sei que tem gente que não tem. Parte teórica eu achei fácil. O problema, a parte prática, é muita coisa pra decorar. Eu vou tentar botar o roteiro aqui das coisas que eu tinha que decorar. É muita coisa. E uma coisa é você decorar e fazer a prova hoje. Outra coisa é você decorar e fazer a prova daqui a uma semana. A minha prova foi sobre ossos e articulações. E a gente tem mania de achar que toda articulação é uma cartilagem, não é. Tem vários tipos de articulações. Tem articulação sinovial, tem cartilagínea, tem a fibrosa. Só pra vocês terem uma ideia, gente, não é só decorar o nome do osso. Você tem que decorar os acidentes ósseos. Aqui na face, aqui a gente tem a maxila, que é a mandíbula. Aqui é o zigomático. Aqui temos os ossos nasais, aqui nós temos os ossos lacrimais, o frontal. E dependendo da visão, você consegue ver um pouquinho do esfenoide também, que é um osso lá por dentro. Ah, se fosse só isso seria muito fácil, só que não é. Tem vários processos. Tem, por exemplo, o processo zigomático do frontal. Tem o processo, por exemplo, zigomático da maxila. É um processo que vem da maxila em direção ao zigomático. Então aqui, por exemplo, dentro do nariz, a gente tem vários acidentes ósseos. Então você tem o septo nasal, você tem as conchas nasais, superiores, inferiores e médios. Você tem aqui um forame supraorbital. Você tem aqui o arco supraciliar, a glabela. Eu tô dando só um exemplo e eu nem entrei em mandíbula. É muita coisa, gente. Não dá tempo. O meu problema foi tempo. Eu não tive tempo de estudar. Porque é fácil. Não tem muito segredo. É só você decorar a estrutura e onde que ela fica. A parte teórica da anatomia, ela é mais lógica. Então eu tive um pouco de mais de facilidade. Só que é muita coisa. E eu tô dando um exemplo só do músculo. Músculo não, do crânio. Não dá tempo de estudar. E eu acho que foi isso que me deixou mais frustrada. Porque eu fui pra prova sem ter estudado tudo. Eu não fui muito bem. Aconteceu de eu abrir a prova, uma parte eu sabia fazer, outra parte eu não sabia fazer. E a prova foi inteira discursiva. O que mais me frustrou é que eu vi a prova e eu sabia que se eu tivesse estudado muito, eu teria ido muito bem. Só que não deu tempo. E foi isso que mais me deixou triste, frustrada e decepcionada comigo mesma. Me deixou realmente mal por uns 2 dias. Tanto é que eu dei um surto. Eu chamei minha família pra conversar no WhatsApp. Eu conversei, mandei áudio. Eu acho que eu não mandei áudio chorando pra eles, mas eu mandei áudio decepcionada. Eu mandei áudio pra colegas meus, pra veteranos meus, falando que eu tava triste. É muito frustrante você saber que aquele conteúdo você sabia dominar, mas você não teve tempo pra dominar. Eu tenho aula o dia inteiro, todo dia praticamente. No final de semana eu vou pra Criciúma. Tem alguns dias que eu consigo estudar, tem outros que não. Só que assim, eu não vou me matar estudando. Tem isso também. Eu sabia que se eu tivesse me matado estudando, eu teria ido muito bem. Mas a custo de quê, sabe? Eu ia ficar viciada em café. Eu não tomo café. Ou eu ia passar noites estudando,
estudando, e eu não queria isso, eu não queria minar o meu sono, minar minha saúde pra ir bem numa prova. Mas eu sabia que se eu tivesse minado a minha saúde, eu teria ido bem naquela prova. Isso me deixou muito triste. Me deixou muito triste a primeira prova da faculdade, eu ter ido mal. Além de tudo, teve anatomia na quinta-feira de manhã, prova de anatomia. E na segunda de manhã dessa semana, teve prova de embriologia. 2 matérias difíceis. Anatomia é difícil porque tem que decorar, embriologia porque é difícil mesmo. E antes eu tinha estudado pra mais embriologia, e realmente na prova de embriologia eu fui bem, spoiler do próximo vídeo. Com isso, eu minei minha nota em anatomia. Eu acho que em embriologia eu provavelmente tô quase passada, então no final do semestre eu acho que as 2 provas também vão ficar meio próximas, então eu vou estudar mais pra anato. Mas eu acho que eu já me recuperei. Eu comentei no Instagram, né? Uma passagem de ciclo. Eu tava muito acostumada com a vibe de terceirão e cursinho. Na escola, os professores, eles ligam muito pra você. No cursinho, é um pouquinho menos, os professores não se importam tanto, eles querem mais da matéria mesmo, porque eles têm um cronograma pra seguir, mas eles ainda importam um pouco com você. Na faculdade isso não existe mais. Não é que os professores não gostem da gente. Eu tenho professoras minhas que são mães pra mim. Eles entendem que você é adulto, e que você sendo adulto, se você tá com dificuldade, você que corre atrás. Eles não têm que ficar atrasando a matéria, fazendo prova mais fácil porque você tá com dificuldade. É essa a questão. E isso foi um baque pra mim. O professor, não é que ele não tava nem aí pra gente, mas ele não tá mais ligando se a gente tá com dificuldade ou não. Desde que a gente pergunte. E outra coisa que me pegou muito também foi a correria do conteúdo. No cursinho já era corrido, mas no cursinho eu tinha aula de manhã. No terceirão eu tinha aula de manhã e de tarde, mas era muito comum no terceirão, por exemplo, de ter uma aula que, o professor vai fazer só exercício. Não existe essa aula de vamos fazer exercício. Vamos conversar um pouquinho sobre a festa junina. Cara, o professor joga blocos e blocos de conteúdo na sua mesa. Ele joga muito conteúdo na sua mesa e você tem que lutar pra pegar. E outra coisa também que eu tenho muita dificuldade é que no ensino médio, no cursinho, eu tinha aula de tipo 40 minutos, 45 minutos. Aqui são no mínimo 2 horas de aula. Vocês sabem o que é isso, gente? 2 horas de aula seguida com o professor vomitando conteúdo na mesa. É muito pesado. Isso quando não são 4 horas de aula com apenas 10 minutos de intervalo no meio da mesma matéria. No final da aula, eu não consigo mais focar. Eu tô com ketchup na mão. Entender que eu tava mudando de áreas, de ciclos e que eu teria que me acostumar com uma vida um pouquinho diferente foi um pouco chocante. Claro que agora deu uma aliviada, eu tô com bastante área verde. As áreas verdes que estão salvando mesmo. Sexta de manhã tivemos primeira aula com cadáver. Não fiquei enjoada, não passei mal. Apesar de que teve gente na minha turma que passou mal. Teve uma menina que baixou pressão e ela teve que sair da sala. A gente já tava avisadinho que isso poderia acontecer, então já tinham avisado pra gente tomar café. Se tá passando mal, sai da sala, não espere desmaiar, porque é meio perigoso desmaiar na anatômica, você pode cair de boca no cadáver. A gente já tava avisado, então eu tomei bastante café da manhã, cuidei pra não sair muito enjoado de casa. E o fato de ter sido uma aula mais tarde, porque ela começou às 10 horas, acho que ajudou também, porque quando eu acordo de manhã, até umas 8 eu fico meio enjoado, mas era uma aula mais tarde, então eu fiquei mais tranquila. Não foi exatamente um choque. Momentos que eu me senti um pouquinho ruim. Quando eu entrei na sala, veio um cheiro um pouquinho forte, pelo menos eu senti, teve amigo meu que não sentiu, de cadáver. Eu acho que é cheiro dos produtos químicos, na verdade. Logo depois eu já acostumei com o cheiro e aí eu não me importei mais. Quando a professora foi mexendo no cadáver, também não senti nada. O primeiro cadáver ele tava de costas. Claro que eu tô acostumada porque eu sempre quis medicina, mas eu imagino que quem não queira medicina, você vê uma pessoa morta na sua frente, realmente é um pouquinho estranho. Não achei nada demais, mas é bem tranquilo. A professora ela não disseca na nossa frente, o cadáver já vem cortado. Então ela só vai mexendo nas peças mesmo. E ela vai pegando as peças com a luva, vai dando nome, vai falando pra gente o que é aquilo, se é um músculo, onde é que ele tá fixado, se no final tem um tendão. Eu acho que como eu estudei um pouco antes da aula, eu fiquei um pouquinho mais focada, isso foi muito legal. Claro que agora que a gente tá vendo cadáveres, tem que ter bastante cuidado com biossegurança. Com o osso não tinha, com a articulação tinha, mas agora o cadáver é um pouquinho pior. Não pode encostar sem luva, tem que tomar cuidado com a roupa mesmo. Depois, quando ela foi pro cadáver que tava virado de cabeça pra cima, você consegue ver o rosto tá ali. Aí foi um pouquinho mais perturbador, eu não senti nada, mas teve uma hora que eu olhei pro rosto da pessoa e eu fiquei tipo... Um momento só que eu fiquei um pouquinho perturbada foi quando a professora abriu aqui no abdômen e ela começou a tirar o intestino delgado pra mostrar os músculos que tem embaixo. E nesse momento eu fiquei tipo... Eu acho que foi o momento dela que eu mais fiquei perturbada. Ela tirou o intestino como se não fosse nada. E eu não tava preparada pra ver intestino hoje. Claro, com muito respeito, gente. Eu não tô falando que ela não teve respeito. Mas ela pegou o intestino, botou pra cima do resto do cadáver e começou a mexer nos músculos de baixo. E isso me deixou um pouquinho nauseada. Pensei numa pessoa com vísceras pra fora. E o intestino tava cheio de gordura também. Eu não sei se isso é normal. Porque eu não cheguei nessa parte ainda. O cadáver não dá nojo. Mas a gordura que tem no cadáver às vezes me dá um pouco nojo. Foi isso, assim, a aula. E logo depois da aula eu fui o quê? Eu fui comer. Eu comi frango, tá? Graças a Deus no RU não era bife. Se fosse bife, talvez eu tivesse um pouquinho mais de dificuldade. Mas
pouquinho de problema. Por quê? Porque o bife, ele, se você é fraco pra esse tipo de conversa, pule pra esse menu da tela, porque o que eu vou falar agora talvez faça você parar de comer carne por alguns dias. O bife, quando você come carne mesmo, essa que você faz no churrasco, ele tem certinho as fibras do músculo, da mesma forma que nós temos. O nosso músculo é igualzinho. Se tivesse bife no RU, talvez eu tivesse um pouquinho de dificuldade de comer. Mas foi frango, graças ao bom Deus. O resto da comida eu comi super normal, mas o frango ficou um pouquinho sem gosto, porque eu fui comendo frango e eu senti a consistência da carne, e eu acabei de ver carne na minha frente. Eu não consegui comer o frango inteiro. De resto de comida eu comi, eu não fiquei enjoada, então deu tudo certo. E eu acho que foi isso da minha semana. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me desculpe novamente por toda essa bagunça, essa falta de profissionalismo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esquece de compartilhar, clicar em gostei, me seguir, se inscrever no canal. Corre lá no meu Instagram, porque sempre quando eu vou gravar vídeo, eu abro caixinha de perguntas. Se você ficou com alguma dúvida, alguma curiosidade, pode comentar aqui embaixo que eu vou te responder. Beijo, gente. Até mais!